galera, eu sou o Thiago Lobos. E eu, Yasmin Lobos. E hoje vamos falar sobre 7 fatos que provam que a Bíblia é a verdadeira palavra de God. É isso aí. Quem que pode provar isso? Quem pode provar isso? Ok. A vinheta. Primeiro fato, a Bíblia é um livro familiar, particular e intercultural. Como assim? Como assim? A Bíblia, qualquer cultura, qualquer país, qualquer lugar que a pessoa lê, ela vai falar com a pessoa independente da cultura. Isso. A pessoa vai ser tocada particularmente e esse livro não te gera estranheza no sentido de, cara, ela tá falando isso aqui só pra quem mora, sei lá, na China. Não. Independente do lugar, a Bíblia vai falar com você pessoalmente. Independente da sua cultura, do seu jeito de ser, de como você foi criado. A Bíblia vai falar com você quando você lê. O segundo ponto é que a Bíblia ela é atual e inesgotável. Cara, se você comprar o jornal de amanhã, ele não é tão atual quanto a Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando você pode ler 1 milhão de vezes o Salmo 91, que você, quando ler ele de novo, você vai se sentir tocado, visitado, falado por Deus. Um negócio assim dentro. Ele é inesgotável por quê? Já viu quando um pregador da sua igreja, um pregador lá, seu pastor, um pregador que vai na sua igreja, prega sobre o filho pródigo? Exemplo, ele prega lá 40 minutos sobre o filho pródigo, você se sente tocado, visitado, o Espírito Santo fala com você. Aí no outro final de semana, outro pregador vai diferente, de outro lugar, de outra região, de outro estado, ou de outro país, e ele prega também sobre a passagem do filho pródigo. Cara, o Espírito Santo fala com você novamente as mesmas coisas e outras coisas né? totalmente diferentes, ele toca no seu coração. Por isso que a Bíblia é um livro... Ela é um livro inesgotável, atual, e ele fala pessoalmente com ele. É massa, é top, esse livro é maravilhoso. Terceiro ponto é a unidade da Bíblia. Como É. assim? Vocês lembram que a gente aprendeu que foram 40 escritores de locais diferentes, que viviam em situações diferentes, de profissões diferentes, ou seja, eram pessoas totalmente diferentes. Mas quando você lê a Bíblia não é um livro que tem quebras, não. Isso. Você lê como se fosse algo que foi narrado e escrito Por uma pessoa só. cronologicamente. O negócio, tudo se liga, tudo se encaixa, tudo é unido. Sabe como que a gente pode prestar atenção nisso e ver que foi o Espírito Santo que fez esse negócio? Pega 40 dos maiores, melhores escritores da nossa época, Hoje. da nossa geração. Bota um em cada lugar, um preso, o outro pra morar lá no mato, o outro pra morar lá na praia. o outro No palácio. É, o outro no palácio. E bota eles pra escrever a história da cabeça dele. Quando juntar tudo, não vai ter um negócio unido, um negócio unificado, porque não foi inspiração do Espírito Santo. É isso. Por isso que a Bíblia é unida, meu filho, porque foi o Espírito Santo que inspirou a galera. Como nós dissemos, teve 40 escritores, mas apenas um autor foi o Espírito Santo, e ele fez a ligação de todos esses livros. meu filho. Por isso que é um livro tão unido, tão... Isso. que Para é de top. redundância, prolixo. O quarto ponto que prova que a Bíblia é a própria palavra de Deus são as profecias. O Antigo Testamento é uma parte profética da Bíblia, e muitas profecias que foram feitas no Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. Aí como você pode me explicar uma pessoa que escreveu, por exemplo, 1500 anos antes de Cristo, que foi Moisés, que escreveu lá Gênesis, como que ele pode escrever uma coisa em Gênesis e essa coisa se cumprir em Mateus? É porque assim, se você não tá ligado, em Gênesis, que eu acho que 47, se eu não me engano, já fala sobre a vinda de Jesus. É isso aí, cara. Você pensa, gente, lá no começo já tá falando de quem vai vir depois? Que negócio? Por isso que esse livro é um livro extraordinário, onde autores diferentes, vividos em épocas diferentes, completaram a profecia de outro. Ou seja, um começou no Velho Testamento, outro, finalizou no Novo Testamento. O quinto ponto, a Bíblia não é um livro politicamente correto. Nós Disney. vivemos numa época politicamente correta, mas a Bíblia não é. Como assim? A Bíblia fala que Davi, o bendito do Davi lá, que Jesus amava, Jesus não, gente, o Deus amava o Davi, Davi. que era um homem segundo o coração de Deus, apesar da Bíblia falar que ele era um homem segundo o coração de Deus, fala que ele adulterou, que ele matou, ou seja, ele era assassino, adúltero. Tem mais um monte de gente que a Bíblia mostra o erro dessas pessoas. Davi assassino, adúltero, Noé bebeu, ficou chapado, ficou peladão na frente dos meninos. Abraão foi um mala de um dissimulado que inventou uma história lá e foi lá e pegou a outra mulher e teve um filho com a outra mulher, tentando dar ajudinha pra Deus, e aí lascou, foi com tudo nós aqui agora. Moisés ficou doidão, ficou grilado, meteu o pau na pedra, falou, vamos logo sair água, você não falou que ia sair água, eu quero que saia essa água aqui logo. Ficou griladinho, não entrou na terra prometida. E Salomão, muito sábio, né, a luxúria dele, envolveu com 700 milhões de mulheres lá. A loucura, gente, a loucura. A Bíblia não é um conto de fadas que mostra, vamos mostrar só a parte bonita das pessoas.
só a parte boa. Não, a Bíblia mostra os defeitos, os erros e as consequências dos erros. Aí eu te pergunto, se fosse homens escrevendo isso, você acha que o próprio homem, vaidoso, orgulhoso como homem ele iria falar assim, sabe o que é? Eu vou escrever da minha cabeça que eu sou podre e cheio de defeitos. O homem não iria fazer isso. O homem não iria escrever algo pra se condenar. Ou seja, foi o Espírito Santo novamente quem inspirou isso, porque é o Espírito Santo, segundo a Bíblia, quem convence do erro, meu filho. Sexto ponto, Jesus. Cara, Jesus, ele é extraordinário. E quando ele veio à Terra, ele aprovou esse livro. Sim. Ó, pra você ter ideia, o nascimento de Jesus, ele foi profetizado no Antigo Testamento, então em já Gênesis, cumpriu a Salmos, profecia. em vários pontos da Bíblia do Antigo Testamento, profetizaram a vida de Jesus. O batismo de Jesus foi uma profecia, a traição, Judas ter traído Jesus também foi uma profecia, o fato dele ser crucificado foi uma profecia, ou seja, Dele ressuscitar também, amém. ressuscitar também. Graças A a Deus, vida de Jesus, tanto a morte quanto tudo que ele passou, foi um cumprimento de várias profecias que foram feitas no Antigo Testamento. Ou seja, a palavra de Deus cumprindo na vida de Jesus. E até o próprio Jesus afirmou, confirmou, ele aprovou a Bíblia em João 17:17, que ele fala o seguinte: santifica-os na verdade, porque a sua palavra é verdade. o próprio Jesus confirmou e afirmou a palavra dele. Quando ele estava aqui, ele citou vários textos bíblicos, quando ele estava no deserto lá, Isso, quando ele estava falou trocando com os o capeta lá, ele Hadug falou lá com Bíblia, Satanás, ele afirmou a Bíblia. Ou seja, se a Bíblia não fosse um livro realmente verdadeiro, pensamento aqui. a palavra de Deus, cara, por que ele não condenaria ela quando ele estava Pois aqui? é, gente, Jesus ficou loucão. Ele viu o povo vendendo os trem lá na igreja, ele meteu mesa pra tudo que é lado e falou, vocês não podem fazer isso aqui, o que é de César é pra lá, o que é de Deus é daqui. Ele falou que o povo não tinha que largar com essa loucura de sábado, que podia curar no sábado. Gente, se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, você acha que Jesus não tinha descido o sarrafo e falado, não é pra ler essa miséria? Você acha que Jesus não ia ter falado? Ele Gente, teria ele condenado fez o a contrário, Bíblia, ele comprovou a Bíblia. Por favor, né? Ajuda, né, mano? Ajuda. Sétimo e último ponto, a Bíblia é um benefício pra todos. É isso. Querido, você gosta ou não da Bíblia, você fala que é ateu, você fala que é qualquer coisa aí, querendo ou não, gostando ou não, a Bíblia é um benefício pra todo mundo. Por Isso. quê? Porque quem é, vamos falar aí, você, vai lá, larga de ser hipócrita. Quem não quer uma sociedade boa, quem quer que não quer ser traído, sabe? A pessoa quer viver bem, quer ter um casamento bom, quer ser uma pessoa boa, sabe? Íntegra. Que outro lugar além da Bíblia que ensina? A novela É da isso aí. Goba, Babilônia? Não, aquilo lá não Sim, cara. ensina. A Bíblia é um benefício pra todo mundo. Pensa só as nossas leis. Ó. A Bíblia fala, não matarás. E aí, se tu mata, se tu é assassino ou mandante de assassinato, você vai preso, você paga pelo seu erro. A Bíblia fala que não é pra roubar. Se você rouba, você também é preso pra pagar pelo seu erro. Nas nossas leis. Isso, nas nossas leis. A Bíblia fala que não levantarás falso testemunho contra o seu irmão. Se você fala mal dos outros ou fala coisa dos outros que não é verdade, você pode ser processado por calúnia, difamação e danos morais. Será que a Bíblia influenciou isso aí? O que é Yasmin? Ou o povo vai falar de novo que isso aí é só coincidência? O que a gente tá querendo dizer é que as nossas leis atuais aqui, você vê, num país igual o Brasil, foi influenciado pela palavra de Não Deus. tem jeito, A nossa porque isso geração, a nossa sociedade, as nossas leis, tudo é influenciado pela palavra de Deus. Porque a única coisa que presta nesse mundo é a Bíblia, gente. É a palavra de Deus. Isso que a nos- Babilônia não presta. Isso nos prova, né, que a Bíblia é realmente a palavra de É a Deus, palavra de Deus. por esses fatos que nós falamos aqui. O que nós queremos deixar bem claro aqui Bem é claro. que acreditar na Bíblia não é uma questão de simplesmente racionalizar. Ah, não, a razão me prova que ela é real. É uma questão de fé. Ou você acredita na Bíblia ou você não acredita. Não é tanto pelas racionalidades. É. A gente tentou falar aqui algumas razões aqui, mas a verdade, acreditar na Bíblia é uma questão de fé. Até porque um monte de coisa na Bíblia, gente, vamos lá, né? Quem, assim, né, em sã consciência vai acreditar que passou um barro no olho, o cara passou a enxergar Que o era mar se cego, abriu. que o mar abriu por causa do vento. Gente, é fé. Ou fé. você tem fé ou você não tem fé. A Bíblia, inclusive, diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, meu filho, você pode não ver. A gente tentou mostrar algumas coisas que estão na Bíblia. Tentam provar, é mais fácil, porque nós, seres humanos, a gente gosta de coisas palpáveis. Isso. Mas é fé. É fé. Amém? Até porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como agradar a Deus se você não tiver fé nas coisas que Ele fez e na palavra dele. Então é isso, pessoal. Não fique triste, o programa Não. de hoje chegou ao fim. Mas amanhã nós estaremos aqui de novo. Tem vídeo novo falando sobre outras coisas. Clique aqui e assista o vídeo de ontem que nós falamos sobre o Joãozinho, gente. O João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida e como a Bíblia chegou ao Brasil. Clique Yes. aqui para se inscrever no nosso canal. Aqui estão as nossas redes sociais, WhatsApp. Até amanhã e abraço. Uou! Juntos no amor, juntos no amor, um só compromisso.
Senhor e Senhora Lobos, um casal veríssimo, juntos no amor, um só compromisso. Senhor e Senhora